Estamos aqui no programa Radar do Movimento, na web rádio JSV. E hoje eu estou aqui com um convidado mega especial, Ronaldo Sanches, proprietário da Experfit, que faz um trabalho sensacional. O movimento é para todos e ele trabalha com grupos especiais e pessoas que sentem dores. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Melissa. Fico mega feliz, né, por você estar aqui hoje, disponibilizou o seu tempo precioso, né? O tempo ele é muito precioso, para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento e falar um pouquinho sobre esse público, né, que sente dor, que é um público bem delicado, né, e como é atuar com esse público. Fala um pouquinho para a galera primeiro sobre a sua formação profissional de educação física, fala um pouquinho da sua história. Tá, eu agradeço primeiro a oportunidade de estar aqui, né. Bom, eu sou um catanduvense, né, eu nasci em Catanduva, estado de São Paulo. Vim para Taubaté para trabalhar no SESC em 2009. Em 2011 a gente montou o que a gente chamava de estúdio, né? E na época era o Estúdio Avaliar. E aí eu já montei esse estúdio, eu e minha esposa, a gente montou esse estúdio com a intenção de trabalhar com pessoas que tinham dor lombar na época. Específico, né? Específico. Então a gente tinha desenvolvido alguns estudos e desses estudos saíram uma avaliação. Dessa avaliação a gente tentava detectar algumas disfunções. Só que essa avaliação sempre foi voltada para pessoas com dor. Para a gente tentar entender as disfunções dessas pessoas. Porque geralmente a pessoa que tem dor, a disfunção que gera dor, ela é indolor. Então a gente ia buscando essas disfunções e os resultados começaram a aparecer. Então, em 2011, a gente estava numa casa, então era a nossa casa e o estúdio. Isso no janeiro de 2011. No meio de 2011, a gente saiu da casa e ficou só o estúdio. No final de 2012, 2013, a gente mudou de local só com o estúdio, um espaço ainda maior. E há 3 anos, nós mudamos de novo com um espaço maior ainda. Então, hoje, a gente trabalha num nicho específico de exercício e técnicas manuais para a dor. Mas só que as pessoas, geralmente elas não têm só dor. Elas vêm com dor e têm diabetes. Elas vêm com dor e têm hipertensão. Então a gente teve que buscar uma especialização também nesses grupos especiais. Então a gente tem o movimento voltado, a gente procura desenvolver o movimento voltado para aquele tipo de disfunção da pessoa, mas o estímulo, a intensidade de acordo com a condição clínica dele. Show, explica assim. Então na academia a gente faz isso. O pessoal às vezes tem um pouquinho de dúvida, né? Grupos especiais, às vezes as pessoas linkam com pessoas que têm uma deficiência. Têm algum portador de deficiência. Não, o grupo especiais são pessoas que têm necessidades especiais. São pessoas que, por exemplo, diabético, ele não vai ter intensidade do exercício como uma pessoa que não tem nada, uma pessoa normal. Hipertenso, mesma coisa. Então, o diabético, o hipertenso, o cardiopata, o obeso, né? As pessoas com dores, todas as pessoas, a gestante, o idoso, todas as pessoas estão nos grupos especiais. Então, a gente desenvolveu, né, o nosso trabalho todo voltado para isso. E hoje eu procuro formar profissionais para trabalharem com isso. Poxa, entendeu? Muito bom. E hoje, atualmente, então, você atua mais formando os profissionais, isso? Sim, hoje eu não atuo mais dando aula. A única atuação prática que eu tenho no campo, na batalha, né, digamos assim, linha de frente, na linha de frente, é fazendo as técnicas manuais. É fazendo o que a gente chama de releaser X, né? É uma liberação onde a gente avalia, acha o X do problema e aplica a técnica. Isso eu ainda faço. Eu atendo poucas pessoas fazendo isso, mas eu ainda faço. Mas o que eu mais desenvolvo hoje é a atuação como formador de profissionais. Né? Perfeito, perfeito. E tudo é baseado com uma avaliação inicial, né? Sim. Porque dor, né, Ronaldo? Eu falo assim que a dor tem N fatores, né? É muito difícil falar essa dor é por conta disso. É complicadíssimo, a dor, né? Na verdade. A definição de dor, ela vem de uma experiência emocional sensorial desagradável. Agora, esse ano teve uma modificaçãozinha.
E a modificação, na verdade, ela tem a ver com a interação da pessoa com o meio. Então, de acordo com a interação que o ser humano tem com o meio onde ele está inserido, ele pode desenvolver uma situação desagradável e essa situação pode gerar algum tipo de dor, seja ela emocional, seja ela física. E aí, às vezes, a gente fala assim, é só uma dor emocional. Não tem isso, né? Dor é dor. E ela é muito subjetiva. A percepção de dor é muito subjetiva. Então, eu falo o seguinte, que a gente não pode tocar em ninguém que está com dor ou prescrever qualquer exercício sem antes avaliar. Sim. Porque, basicamente, assim, falando de uma forma muito básica mesmo, a gente tem 3 situações de dores. Eu tenho aquela dor que vem de alguma doença severa, por exemplo, uma dor que vem de um câncer. Isso acomete em torno de 1 a 5% das pessoas. Eu tenho um outro tipo de dor, por exemplo, com inflamação de raiz nervosa. Isso aí vai pegar mais ou menos 5 a 10% das pessoas. E eu tenho 85% das dores de causas inespecíficas. Então você vê, é um número muito grande de pessoas que, apesar de ser inespecífico, a gente consegue achar os problemas avaliando. Olha só. Entendeu? Então, trabalhar, por exemplo, com uma pessoa que está com inflamação de raiz nervosa, talvez ela leve 90 dias para tirar esse desconforto. Porque aí é dor vamos pensar na lombar. É dor na lombar, é dor na perna, é dor na lateral do tornozelo. Então, queima, né? Sim. São dores relacionadas a nervos. E aí, já uma dor específica, não. Por exemplo, a pessoa dormiu bem hoje e acordou ruim. Ou ela foi fazer alguma atividade que não era do hábito dela no final de semana e na segunda, na terça-feira, ela começou com dor. Então, isso são dores inespecíficas. Isso a gente avaliando, a gente consegue identificar. E é um número muito grande, entendeu? E é interessante que eu ouço, né, muitos relatos de pessoas que passam por alguma situação assim, emocional bem forte mesmo. Eu vejo muita gente que voltou, por exemplo, dessa quarentena e voltou com dor, né? E que não fez nada. A pessoa falou que praticamente não fez nada na rotina e acabou. Mas faltou uma coisa muito importante, né? O contato. Porque nas relações humanas, a gente tem a produção dos neurotransmissores. Sim. E a gente tem, não são só 2, mas 2 basicamente importantes, né? Que é a serotonina e a ocitocina. A serotonina, eu tenho a produção dela quando eu tenho alguém torcendo por mim. Por exemplo, o Ronaldo vai fazer uma corrida de 10 km. Eu não vou fazer uma corrida de 10 km, né? Eu não tenho condição. Mas aí, por exemplo, minha esposa vai falar, eu vou te esperar na chegada. Aí eu vou lá e corro 10 km. Não por mim, mas por ela. Isso ficou um pouco não, acho que bastante, né? Diminuiu bastante essa coisa. E aí a outra é a ocitocina, que é aquele neurotransmissor, um tipo de hormônio que a gente libera quando a gente está em contato com pessoas que fazem parte da nossa tribo, da nossa comunidade. E não preciso nem falar que na quarentena isso diminuiu muito. Só que a ocitocina, ela garante sobrevivência. E quando eu tenho baixa ocitocina, aí você poderia perguntar assim, mas Ronaldo, a gente não ficou com os familiares? Tá, mas a gente ficou com os familiares todos os dias. Você entendeu? E aí o que pode acontecer? Eu preciso do outro para me completar, e não só do outro enquanto familiar. Entendeu? Sim. E aí se eu não tenho, ou se eu tenho um nível baixo de ocitocina, eu coloco muito cortisol. E uma coisa é eu colocar cortisol na corrente sanguínea quando eu estou treinando, porque é um processo normal, estou tendo degradação, então eu produzo cortisol. E outra coisa é eu colocar degradação no organismo sem estar fazendo exercício. Agora, o cortisol e o sistema nervoso são 2 protetores do organismo. Perfeito. O cortisol porque ele me coloca em total condição de luta ou fuga. E o sistema imune porque ele vai nos defender. E aí o que acontece? Se eu tiver cortisol, eu não tenho sistema imune funcionando. E o cortisol me coloca para luta ou fuga. Eu fujo até deprimir. Então ainda a gente vai ter, infelizmente, tomara que eu esteja errado, tá? Eu estou indo para 10 anos de trabalho com dor, sim, consecutivo, sem interromper. Tomara que eu esteja errado, mas a gente vai ter uma onda de depressão muito grande.
Eu, como trabalho em academia, o número já é grande, viu? Eu falo que ainda isso está reverberando, porque o corpo vai se adaptando primeiro, né? Então ele está tendo ainda as adaptações, mas... Já podemos dizer que esse também seria um grupo especial? Sim, com certeza. Um público com depressão e saber como atuar também com esse público, né, que já vem bastante medicado, né, Ronaldo? Sim, e eu acho que aí o profissional de educação física, ele é o profissional protagonista nessa história. Ele tem que ser protagonista, porque uma coisa é eu trabalhar com um público que está com ansiedade, em que eu desenvolvo, eu não vou agitar muito essa pessoa, porque ela já está lá no futuro, já está muito agitada. Agora, outra coisa é eu trabalhar com esse público que vai vir com dor e depressivo. Aí eu vou ter que trabalhar com movimentos que vão gerar mais estímulos de força, neuromotores. Então, isso é uma preocupação até com a área, sabe? Porque a área vai precisar se preparar para isso. E a gente, de fato, tomar o posto de protagonismo nisso. E trabalhar junto com os médicos, com os psicólogos, né? E não só como uma coisa de, eu vou lá e prescrevo o exercício e pronto. E ok. Mas, voltando na pergunta que você fez anteriormente, por que tanta gente com dor? Justamente por conta do excesso de cortisol no corrente sanguíneo. Então, a pessoa está lutando, fugindo, ela sempre vai entrar em situações desagradáveis, e o conceito de dor é uma experiência emocional ou sensorial desagradável, que ela vai ter com as suas interações com o meio. Aí vai explodir a dor. Já tá, né? Já tá. É silenciosa, né? É. Tem pessoas que a dor, ela surge assim, ela já tá ali. É um incômodo e a pessoa não vai dando importância para aquele incômodo, né? Na verdade, o que a gente vê hoje é que quando as pessoas me procuram, por exemplo, elas já estão muito ruins. Já estão com muita dor. Aquilo já está incomodando bastante. E ao passo que seria muito mais fácil se a pessoa já procurasse ajuda no início. Mas, infelizmente, não é o que acontece. É ela perceber, né? Ter um autocuidado mesmo, perceber que tem algo errado, algo diferente e já buscar, né, Ronaldo? Sim. E, assim, hoje, trabalhando com esse público, qual que é a dor, assim, mais em alta? Tem a lombar, tem cervical? Quais são as dores que mais surgiram agora, nos últimos tempos? Depois dessa quarentena. Lombar sempre vai ter, né? Não tem... Eu acho que o tipo de vida que a gente leva, né? E a lombar, por ser uma articulação de estabilidade, e o tipo de vida que a gente leva hoje, ele coloca a lombar em condição de mobilidade, então isso sempre vai gerar dor. Mas agora a dor que mais apareceu na quarentena foi uma dor no crânio, na base do crânio. Assim, a gente lutou muito para descobrir, a gente formou até grupos de estudos nesse período de quarentena para entender o que estava acontecendo. E aí a gente foi ver, era um problema no diafragma. Porque o diafragma é o principal músculo da respiração. Sim. E ele trabalha e a respiração acontece em torno de 17 mil vezes por dia. E agora você imagine que o músculo é como se fosse um elástico. E aí se eu der um nó no elástico e começar a puxar as pontas, aquele nó vai apertando. E faz isso 17 mil vezes no dia. Só que a gente ficou mais bobo ainda com a informação de que ele demora de 2 a 3 anos para explodir a dor, e nunca a dor é nele. A mulher, geralmente, que foi o que mais apareceu com essa dor, a dor vai para o pescoço, porque ele é inervado pelo nervo frênico, e ele vem do crânio. Né? O nervo frênico é um par craniano. E aí a gente foi chegando, né? E a gente desenvolveu uma forma também de avaliar ele, então, para a gente ser mais ágil na melhora, né? E hoje a gente já consegue resolver isso, tipo, uma sessão a gente já resolve isso. Esse problema. E a gente penou no começo da quarentena com isso. Eu escutei muito falar sobre o diafragma e ele tem, assim, um papel importantíssimo, né, Ronaldo? Sim. E o cuidado também, eu falo, as pessoas têm, é que nem você falou, colocar a mão, né? Eu, sinceramente, como profissional, não coloco. Eu falo que tem que ter um cuidado muito grande ali.
E as pessoas vão no local, né? Tá com dor aqui, alguém já vai lá fazer isso é muito perigoso. ali, né? No local da dor. Isso é extremamente perigoso. Por exemplo, eu tô com dor na lombar. E aí você vai lá, ou você alonga a lombar, ou você coloca a mão na lombar. Aí eu falo assim, gente, não faça isso, pelo amor de Deus. Porque a gente de fato não sabe se a dor está de fato ali. Ou ali é só um local de sintoma. Pode ser que eu tive um problema lá no tornozelo e a dor está refletindo ali porque é o ponto mais sensível que você tem hoje, por exemplo. E as pessoas vão lá e alongam o local e aí a coisa piora. Eu estou atendendo uma mulher agora com inflamação de raiz nervosa por conta disso. Porque alongou muito a região lombar? Era só uma lombalgia. Agora é uma lombalgia só com inflamação de raiz. Nossa, piorou então. E a inflamação de raiz ela vai levar em torno de 90 dias para melhorar isso. Isso é triste de ver. Ver a pessoa com... Porque ela não fica em pé, ela não fica sentada, ela não fica deitada, ela não tem conforto. Tudo incomoda, né? E aí, se você pensar, é só ela que sofre? A família inteira, né? Porque a família tem que se colocar numa posição que não pode deixar a pessoa que está com dor perceber que eles também estão preocupados, porque senão eles vão ficar com mais... Sim. A pessoa que está com dor vai ficar com mais dor ainda, entendeu? Então eu sempre falo que quando a gente melhora a dor de uma pessoa, a gente melhora a dor, na verdade, de uma família inteira. Resolve o problema ali global, né? Global. Perfeito. E existe dor, assim, Ronaldo, de inatividade? Por exemplo, a dor causada porque a pessoa não faz nada. Não é nenhuma disfunção, não é nada. Existe muito. Aquela dor assim que é só começar a movimentar, colocar ali movimento na vida da pessoa que diminui. Ou colocar movimento e começar a doer. Sabia disso? Piorar? Porque assim, tem 4 questões que basicamente levam a gente à dor. Desuso. Sim. Sedentarismo. Mau uso. Uso excessivo. Então, desuso, mau uso, uso excessivo e trauma. Eu estou jogando bola, alguém entrou na minha tíbia, né? Quebrou a perna. Então, tudo isso gera dor. Agora, o que é interessante no desuso? Essa pessoa tem que procurar uma atividade física o mais rápido possível. Só que o nosso organismo, ele vai trocando os tecidos. Aí tem muita fala em cima disso. Isso vai de 6 meses a 2 anos. Enfim, vamos deixar essa média, essa janela de 6 a 2 anos. Se a cada 2 anos eu troco o tecido e eu estou há 2 anos sedentário, quando essa troca ocorre, a minha linha de distribuição de força vai estar disponível para aquele movimento que eu mais faço. Então, se eu sou sedentário e fico muito sentado, quando houver essa troca de tecido, eu estou disposto a ficar sentado. Aí eu tenho um problema, acontece um mal-estar, qualquer coisa do tipo. Eu falo assim, então agora eu vou começar a caminhar, porque o médico falou que eu estou mal, eu vou começar a caminhar. Ele caminha 15 a 21 dias, é essa a conta, e ele começa a ter dor. Por que ele começa a ter dor? Porque o tecido não estava disposto a fazer a caminhada. Então nem sempre a caminhada é um simples movimento de caminhar, porque é um movimento fundamental. De fato, era um movimento fundamental. Se eu tivesse continuado me movimentando, rastejando, depois engatinhando, aí eu fiquei em pé, eu andei e continuei andando. Agora, se eu parei de me movimentar e passei a ser sedentário, os meus tecidos estão dispostos a ficar sentado. Quando eu começo a andar novamente, eu vou ter dor. Bom, o organismo falou, peraí. Interrompeu, né? Interrompeu o meu ciclo. Então, por isso que é importante você ter sempre a presença de um profissional. Porque a partir do momento que o profissional usa o princípio do treinamento de adaptação, ele vai fazer uma adaptação com essa pessoa vai fazer a troca de tecido de novo, enquanto tiver essa adaptação, e ela não vai sentir dor, ela só vai ter melhoras. Puxa vida. Entendeu? Não é simplesmente, tô sedentário, preciso fazer exercício, então agora coloca um tênis e sai andando. Né? É isso, e infelizmente eu trabalho com muita gente nessa condição. Você, não vou fazer exercício, eu não tinha dor fazer exercício, tenho dor. Mas por quê? Ele não teve adaptação. Não teve adaptação. Acabou até aumentando o excesso, né? Eu vejo que as pessoas acabam... Se você fala para ela, começa 2 vezes por semana, a pessoa já quer fazer 5.
Esse volume também tem relação ou não? Muito. A gente faz justamente isso que você falou. A gente coloca 2 vezes por semana, no máximo 3. E quando o aluno não quer, a gente despede o aluno. Sim. Entendeu? Por quê? Eu não posso compartilhar, até esquisita a palavra, eu não posso compartilhar da maluquice dele. Porque se eu tenho uma formação e eu entendo o que é melhor para ele, eu preciso colocar o que é melhor para ele. Sim. E não por medo de perder o cliente, muitas vezes, a gente fazer o que o cliente quer, mesmo sabendo que aquilo está errado. Perfeito. Entendeu? Isso até hoje nunca me trouxe desvalorização profissional, pelo contrário, sempre aumentou a minha valorização, né? E o pessoal fala, nossa, você é doido. Não, eu sou doido, eu estou querendo ajudar a pessoa. Eu não posso, sabendo que aquilo não é bom, deixar ela fazer. Perfeito, falou tudo. Nossa, Ronaldo, fico mega feliz, dá vontade de ficar aqui escutando você falar e ficar fazendo várias perguntas, porque o assunto é longo, né? Sim. Você tem muito para ensinar mesmo. Estou super feliz com a sua presença aqui. Tá? Eu que E agradeço. agora eu deixo as palavras com você, tá bom? Pode deixar um recado para a galera, o pessoal, a galera que tem dor e aos profissionais do movimento. Eu penso que os profissionais do movimento têm uma grande oportunidade na frente deles, que é esse trabalho da dor. Até porque hoje a gente está se encaminhando, nós estamos nos encaminhando para 90% da população com dor. Então dificilmente a gente vai trabalhar com alguma pessoa, algum aluno que não vai chegar para a gente com dor. Então olhar para esse mercado, quando eu falo olhar para o mercado, não é mercado em sentido de grana, mas é mercado em sentido de ajudar o outro. As pessoas ficaram muito privadas do outro, então é a oportunidade que a gente tem de olhar para isso, né, e devolver a felicidade para as pessoas novamente. E não só para a pessoa, quando a pessoa tem dor, não é só ela que tem dor, é a família toda. Perfeito, devolver a felicidade para a pessoa, ao movimento, né? Ao movimento. Fico mega feliz, hein? Ficamos aqui com o nosso programa Radar do Movimento. E para você que tem dor, também existe solução. Como é mesmo a sua frase? Nós vamos diminuir a dor do mundo. Perfeito, hein? Até breve.